Você é real? Um vigarista rouba o coração de uma mulher com 50 anos e mais de R$ 1 milhão. E o pior é que até hoje ela não sabe se ele é real ou não. E foi assim que aconteceu. Ela escreveu primeiro para ele, e uma curta mensagem foi recebida em uma quinta-feira à noite, no início de dezembro de 2013, com uma pergunta: Match? Você deu 100% match. Não tenho certeza do que significa um 100% match, mas se você estiver interessado em mim, veja o meu perfil. Mais tarde, quando tudo aconteceu, ela se lembraria disso. Ela havia contatado ele e não o contrário. Essa foi uma jogada fatídica. Isso tornou tudo mais fácil para ele, mas ela ainda não sabia disso. Tanta coisa era nova. Amy nunca havia feito essa coisa de encontros online. Já havia passado mais de 2 anos desde a morte do seu marido de 20 anos. 4 desde que ela havia perdido sua mãe. 2 feridas profundas que a haviam deixado sozinha no final dos seus 50 anos. O casamento tinha sido perturbado, ele era abusivo, e o seu câncer o levou rapidamente antes que ela tivesse tempo de processar o que estava acontecendo. Após o funeral, um conselheiro de luto lhe disse para não fazer mudanças bruscas em sua vida por pelo menos 1 ano, e ela seguiu esse conselho. Agora ela estava sozinha em uma casa isolada no final de uma longa estrada de chão. No verão, quando as árvores perdiam as folhas e não se podia nem ver a estrada e nem os vizinhos. Amy não se sentia isolada. Ela tinha crescido ali, em um canto meio conservador do lugar. Seus irmãos e suas famílias viviam próximos. Mas quando se tratava de conhecer novas pessoas, no entanto, suas escolhas eram limitadas. Os amigos a incentivavam a tentar encontros online e, relutantemente, ela o fez. No início, ela apenas molhava os pés nos muitos sites de namoro, olhava as vitrines deste novo peculiar mercado. As escolhas eram muitas. Só no outono é que Amy estava pronta para mergulhar de vez. As férias estavam chegando e ela não queria enfrentá-las sozinha. Ela se inscreveu em um plano de 6 meses no Match.com, o maior e um dos serviços de encontro mais antigos da web. Ela preencheu um questionário e elaborou cuidadosamente o seu perfil. Teria sido fácil esconder a verdade, mas ela se apresentou honestamente desde a sua idade e passatempos. Ela gostava de dançar, colecionar pedras, até seu status financeiro. Ela era autossuficiente. Na foto, um livre e grande sorriso. Era real e sua apresentação direta. Procurando um parceiro de vida, bem-sucedido, de mente espiritualizada, inteligente, com um senso de humor e que goste de dançar e de viajar. Sem jogos. Nessas primeiras semanas, ela trocou mensagens e alguns telefonemas com homens e até se encontrou com alguns para tomar um café ou almoçar, mas nada clicou. Ou eles não eram o tipo dela, ou não eram exatamente quem diziam ser. Esse parecia ser um dos problemas com os encontros online, e ela resolveu ser mais exigente, entrando em contato apenas com homens que eram muito parecidos, 90% ou mais, conforme determinado pelo algoritmo por trás da sua busca online. Ela não entendia realmente como essas coisas funcionavam. Na faculdade, ela havia estudado ciências da computação e psicologia e se considerava bastante versada em tecnologia. Então ela viu este cara, aquele com um nome de perfil misterioso, Dark and Sugar Clue, pista negra e açucarada. A foto mostrava ser um homem de 61 anos, de cabelo e barba grisalhos e óculos de sol. Ele gostava de música e morava a 1 hora de distância. E algo mais, ele era um 100% compatível. Quem quer que fosse, o computador tinha decidido que ele era o cara que Amy estava procurando. Passou mais de 1 semana sem receber respostas. Então, essa mensagem apareceu quando ela se conectou à sua conta. Ei, você, como está hoje? Muito obrigada pela mensagem e sinto muito pelo atraso na resposta. Não venho muito aqui. Gostei muito do seu perfil e gostei do que pude ver a seu respeito até agora.
Eu adoraria conhecê-la, pois você parece ser uma pessoa muito interessante, além de ser muito bonita. Conte-me mais sobre você. Na verdade, seria um prazer para mim se você me escrevesse em um e-mail, pois dificilmente eu venho aqui neste perfil. Ele lhe passou um e-mail do Yahoo com o nome Duane. Alguns dos outros homens que ela conhecera no Match também tinham rapidamente oferecido seus e-mails pessoais. Então Amy não sentiu nada de anormal quando escreveu de volta para o e-mail do Yahoo a partir da sua própria conta. Além disso, quando ela voltou para olhar o perfil do tal Duane, ele tinha desaparecido. Seu perfil não está mais lá, você o removeu? Questionou Amy. Como eu não estou me lembrando muito bem das informações que você compartilhou, isso me intrigou. Eu gostaria de saber mais sobre você. Por favor, envie-me um e-mail com informações sobre você e fotos para que eu possa conhecê-lo melhor. Escreveu Amy. Duane escreveu de volta uma longa mensagem que esboçava uma vida peripatética. Ele se descreveu como um analista de sistema de computador do norte de Hollywood, na Califórnia, que cresceu em Manchester, Inglaterra, e viveu na Virgínia por apenas 5 meses, mas grande parte da mensagem consistia em piadas de flerte. Se eu pudesse ser engarrafado, seria chamado de Ewa de Enigma, e uma descrição imaginária detalhada do seu primeiro encontro. Eram 11 horas da manhã quando chegamos ao restaurante para o almoço. O restaurante era uma prancha pintada de branco, simples, mas bem conservada, colocada na beira de um lago, separada de um convés expansivo, cheia de mesas e cadeiras confortáveis. Amy ficou encantada com tantos detalhes. Duane não era nada parecido com os homens locais que ela conhecera até então. Você certamente tem um grande senso de humor e um jeito com as palavras, ela respondeu. E ela estava cheia de perguntas sobre ele e sobre encontros online no geral. É um jeito meio estranho de conhecer pessoas, escreveu ela. Ela também mencionou a decepção que já havia tido com outros encontros anteriores, muita publicidade falsa e gente vendendo gato por lebre. É incrível o que as pessoas fazem sem consciência. Penso que é sempre melhor ser quem somos e não enganar os outros, disse Amy. Por volta de 17 de dezembro, eles haviam trocado mais 8 e-mails. Duane sugeriu então que ambos preenchessem questionários listados, não apenas com os seus alimentos e passatempos favoritos, mas também as peculiaridades de personalidade e a situação financeira. Ele também lhe enviou um link para uma canção, I Need You, de Mark Anthony. Ela contém uma mensagem, disse-lhe ele. Uma mensagem que diz exatamente o que eu sinto por você. Amy clicou no link para a canção. Uma balada tórrida que termina com a cantora implorando ao seu parceiro que se case com ela. Em seguida, Amy a ouviu novamente. É assim que funciona o golpe. O impostor se faz passar por um pretendente, atrai a vítima para um romance e em seguida saqueia suas finanças. Nos tempos pré-digitais, os golpistas românticos encontravam as suas presas nas últimas páginas das revistas, onde falsos anúncios pessoais pescavam corações solitários vulneráveis. Mas com o passar dos crimes financeiros, o golpe do amor era raro, muito demorado e trabalhoso para ser realizado em grande número. Poderia levar meses ou até mesmo anos de persuasão dedicada para conseguir uma única presa. Isso mudou. A tecnologia simplificou a comunicação e deu aos golpistas novas e poderosas ferramentas de engano e abriu um vasto grupo de vítimas potenciais. Os serviços de encontros pela internet surgiram pela primeira vez em meados dos anos 90 e agora são uma indústria de 2 bilhões de dólares. Em dezembro de 2013, 1 em cada 10 adultos americanos já haviam utilizado os serviços de algum aplicativo. A integração dos encontros online é uma revolução em andamento, uma revolução que está borrando a linha entre relacionamentos reais e online. Mas o boom dos encontros online também alimentou uma epidemia invisível. Denúncias de reclamações sobre golpes, como esse que eu estou contando aqui, dobraram, mais do que dobraram em 2013 e 2014. Então, imagina como é que está hoje. E esse número é provavelmente baixo, porque muitas vítimas nunca denunciam o crime.
Elas têm receio até de contar para os amigos e para os familiares, aqueles mais próximos, o que aconteceu. A vergonha, o medo da ridicularização e a própria negação da vítima fazem valer este contrato de silêncio. O poder de um golpe, estilo golpe do romance, está aqui, no abismo entre o que a vítima acredita e o que é realmente real, é aquilo que realmente está acontecendo. Fora do esquema, é quase impossível explicar tal comportamento irracional. Como você poderia entregar as suas economias de uma vida a um estranho que você conheceu na internet, alguém que você nunca viu na vida real? Quando Amy fala de como ela se apaixonou, ela sempre menciona a voz dele, que era hipnotizante, musical e salpicada com um sotaque cativante. Sua escrita era assim também, encantadora. Eles trocaram números de telefone e começaram a se falar todos os dias. Apesar do sotaque dele, ela dizia que havia outro som lá dentro, um fiapo de algo que ela não conseguia identificar. Eles falavam das coisas de que se fala no início de um relacionamento: esperanças, sonhos, planos para o futuro. Ela se abriu sobre o seu casamento, sua dor, seu trabalho, sua fé e a sua convicção de que as coisas acontecem por alguma razão. Amy nunca havia conhecido um homem que estivesse tão apaixonadamente curioso sobre ela. E ela estava igualmente fascinada pelo Duane, ou era Duane, porque em seus primeiros e-mails a ortografia parecia ser diferente em relação ao seu nome. Ela encontrou seu perfil no LinkedIn. Era curto, com apenas algumas conexões. Haviam outras curiosidades. Amy sentiu que eles estavam em algum tipo de dobra do tempo. Ela terminava o café da manhã e ele falava em sair à noite. Ele viajava muito por causa do seu trabalho. E um dia, quase casualmente, ele disse que estava ligando, não da cidade dele, mas de outra cidade, onde estava terminando um trabalho no computador, ou seja, ele se contradisse. Mas, após Amy relembrar isso, ela se pergunta: as coisas teriam sido diferentes para mim se ele tivesse dito que estava na Nigéria? Talvez. Amy sabia tudo sobre aquelas pessoas que se faziam passar por banqueiros nigerianos e engoliam as vítimas com vergonhosas frases sobre oportunidades de negócio através de e-mail de spam. Mas isso era diferente. Amy adorava viajar e conhecia muitas pessoas vindas do exterior. O fato de Duane estar morando agora em outro lugar adicionou uma nota exótica a tudo aquilo. Ele falou sobre visitar Bali e lhe enviou um link para uma velha canção de John Denver, Shanghai Breezes, sobre dois amantes separados pela distância. Vocês sabem por que as mulheres caem nesse tipo de golpe? Porque pensam que é o universo manifestando o seu parceiro perfeito bem diante dos seus olhos. Pensam que são as orações sendo atendidas e acreditam nessa besteira de que parece que já nos conhecemos há muito tempo, almas gêmeas. É por isso que caem nesses golpes. Amy escreveu que 7 dias depois que recebeu a primeira mensagem do Duane, eles ficaram no telefone por horas. Depois disso, sua voz era a primeira que ela ouvia de manhã e a última antes de dormir. Normalmente, Amy falava e trocava mensagens de texto com ele até por volta de 11 horas da manhã, quando ela tinha que ir trabalhar. E por volta das 20 horas da noite, eles conversavam novamente por umas 2 horas. Depois passavam o resto da noite trocando mensagens. Uau! E seus e-mails enchiam páginas com detalhes sobre suas vidas. Misturadas em meio a isso, estavam as declarações de afeto cada vez mais ardentes do Duane. Ontem à noite, em meus sonhos, eu a vi no pier. O vento soprava por seus cabelos e seus olhos seguravam a luz do sol que se esmaecia. Passagens floridas como essa não brotaram da imaginação de Duane. Ele as tirou da internet. Ainda assim, para Amy, essas palavras lançavam um feitiço poderoso. É assim que ela pensa agora. Era como se um interruptor tivesse sido acionado na sua cabeça. Ela já tinha se apaixonado antes, mas aquilo era diferente, uma espécie de euforia maníaca. Você está enchendo meus dias e noites de maravilhas, ela confessou a Duane no dia de Natal. Você é real? Você vai aparecer algum dia, me abraçar, beijar meus lábios e me acariciar gentilmente?
Ou você é apenas um sonho bonito e exótico? Se for isso, eu não quero mais acordar. No centro de todo golpe de romance está a própria relação, uma fixação tão improvável que a maioria de nós inicialmente se maravilha em descrença. Como você se apaixona por alguém que você nunca viu? Até que o termo catfishing começasse a ser usado, os casos de amor com impostores digitais eram fenômenos pouco conhecidos. O termo vem do filme documentário Catfish, de 2010, sobre um homem com uma namorada que, como a gente sabe, não existe, e que mais tarde inspirou uma série da MTV. Fingir ser outra pessoa online é um jogo de mídia social utilizado entre alguns jovens, mas Amy nunca tinha visto o programa ou ouvido o termo. Ela não tinha ideia de que a prática era tão comum. O outro termo que Amy aprenderia mais tarde seria bombardeiro amoroso. A frase foi criada para descrever as práticas de doutrinação religiosa, mas as vítimas de golpes também são manipuladas com as demonstrações sufocantes de afeto que recebe nos pretendentes online. Eu vou repetir isso para vocês gravarem bem sério aí na cabeça de vocês. O outro termo que Amy aprenderia mais tarde seria bombardeio amoroso. A frase foi criada para descrever as práticas de doutrinação religiosa, mas as vítimas de golpes também são manipuladas com as demonstrações sufocantes de afeto que recebem dos pretendentes online. Em ambas as situações, as defesas da vítima são quebradas pela exaustão, isolamento social e uma quantidade avassaladora de atenção. Amy descreveria mais tarde o sentimento como sendo semelhante ao de uma lavagem cerebral. Esse é o cuidadoso processo de aliciamento chamado de tomar o cérebro. O objetivo é fazer com que a vítima transfira a lealdade para o golpista, que quer a vítima dizendo: meus sonhos são os seus sonhos, meus objetivos são os seus objetivos e os meus interesses financeiros são os seus interesses financeiros. O golpista não pode pedir dinheiro até que tenha conseguido isso da vítima. Quando ela voltou da sua viagem à Flórida durante as férias, Amy encontrou um ramo de flores esperando por ela e um bilhete. Minha vida nunca mais foi a mesma desde que eu a conheci. Feliz Ano Novo. Com amor, Duane. Pouco menos de um mês desde o seu primeiro contato, Duane trouxe à tona seus problemas financeiros. Ele prometeu que voltaria para casa em janeiro, assim que terminasse um projeto de 2,5 milhões de dólares. Mas alguns componentes que ele comprou de Hong Kong ficaram presos na alfândega. Ele não precisava de dinheiro, lhe assegurou. Ele tinha um fundo fiduciário pesado e, na verdade, estava planejando se aposentar após terminar este trabalho. Mas ele não podia usar seus fundos para cobrir as taxas alfandegárias. E ele não podia voltar para casa até que terminasse o trabalho. Ele estava preso. Então, se houvesse alguma coisa que Amy pudesse fazer para ajudá-lo, ele a pagaria de volta quando retornasse. Quando Amy pediu prova da sua identidade, Duane enviou-lhe cópias do seu passaporte e documentos financeiros, todos falsos. E Amy então começou por transferir 8 mil dólares para alguém no Alabama, uma noiva de um amigo, disse Duane, que então lhe entregaria os fundos. Então ele pediu mais 10 mil dólares para subornar funcionários da imigração por causa de um visto vencido. Finalmente, Duane marcou um dia para o seu voo de volta para casa e enviou seu itinerário por e-mail a Amy. Ele estaria lá no dia 25 de janeiro. Amy até comprou ingressos para o seu primeiro encontro real, um show de dança latina numa cidade próxima. E ela disse aos seus irmãos e amigos que finalmente iriam conhecer este namorado misterioso que ela havia arrumado. Mas primeiro, outro problema apareceu. Ele tinha que pagar os seus trabalhadores, embora tenha recebido 2,5 milhões de dólares pelo projeto. Ele até enviou por e-mail uma imagem digitalizada do cheque emitido por um banco chinês. Ele não conseguiu abrir uma conta bancária na Malásia para ter acesso aos fundos. Ela tinha o dinheiro e ele sabia disso. Não exatamente quanto, talvez, mas ele sabia que ela era dona da sua casa e de mais 2 outras propriedades.
Ele sabia que a mãe e o marido dela haviam morrido recentemente e ele sabia que ela estava apaixonada. O dia 25 de janeiro chegou e se foi. Um novo problema o atrasou e Amy então levou uma das suas amigas para o concerto. Duane pediu desculpas e enviou mais flores, e mais uma vez com a promessa de lhe pagar de volta. Logo, ele precisava de mais dinheiro. Ela então transferiu mais $15 mil. Essa parte do golpe segue um padrão bem familiar. O golpista promete um pagamento, promete uma reunião cara a cara, que reduz para sempre à medida que as crises e as barreiras logísticas intervêm. Com o passar do mês de fevereiro, Amy ainda estava dizendo aos amigos que Duane estava chegando em uma questão de dias ou semanas. Mas ela nunca mencionou o dinheiro que estava emprestando a ele. Não que ela tivesse assim, enganando intencionalmente alguém, mas ela sabia que seria muito difícil para eles entenderem, especialmente depois dela ter investido neste tal de Duane $100 mil. Ela recuperaria esse dinheiro assim que ele chegasse, claro, ficaria tudo bem. Quando a dúvida começava a invadir a mente da Amy, ela olhava as fotos dele e lia as mensagens, mas mesmo assim ela tinha questionamentos. Pequenas coisas pareciam estranhas. Às vezes, do nada, ele mandava um monte de mensagem para ela, mensagem instantânea, tipo, oh baby, eu te amo. Coisas que para ela não fazia sentido, era como se ela estivesse falando com outra pessoa. Teve uma ocasião que ela perguntou para ele o que ele tinha comido para o jantar e ele respondeu, frango frito. Aí ela falou, mas eu pensei que você odiasse frango. E ele disse, oh Amy, você me conhece melhor do que isso. Guardem bem esta frase, você me conhece melhor do que isso. Aí ela falou assim, quero que você me mande uma selfie agora. Ela exigiu, era uma noite lá. E daí ela sentiu alívio, porque ele tirou uma foto momentos depois, lá estava ele sentado em um banco ao sol, do outro lado do mundo. Bom, os psicólogos chamam isso de viés de confirmação. Se você ama alguém, você procura por razões que estão dizendo a verdade, não por razões de que a pessoa está mentindo. Nós tendemos a encontrar o que a gente está procurando. E a Amy estava procurando desesperadamente razões para confiar no Duane, porque o dinheiro estava realmente somando. Aí ela falou, como eu sei que você não é um golpista nigeriano? Disse ela brincando, né? Ele riu e falou, oh Amy, você me conhece melhor do que isso. Lembra? A mesma frase. Além disso, ele estaria lá no dia 28 de fevereiro, né? E ela planejava fazer um jantar para ele naquela primeira noite. Ela comprou todos os alimentos favoritos dele. Salmão fresco, pão de massa, um bom vinho, um merlot. A viagem levaria um dia. Logo estarei em casa, meu amor, disse ele por mensagem. Então, quando o dia finalmente chegou, o telefone de Amy permaneceu em silêncio. Apesar dos seus esforços para entrar em contato, nada acontecia. Alguma coisa devia estar errado, porque ele não havia ligado ou mandado nenhuma mensagem de volta para ela. Ele sempre ligava, sempre. Ela tentou não alimentar o pânico. Quando caiu na cama naquela noite, ela lembrou que este tinha sido o primeiro dia em quase 3 meses que eles não tinham se falado. Não houve um único trovão de percepção, mas naquela semana tudo desmoronou. Duane finalmente entrou em contato com Amy 3 dias depois. Ele enviou um único texto, falando algo sobre ter sido atrasado pela imigração e que precisava de dinheiro para subornar os funcionários. Esta foi a 3ª vez que Duane falhou em chegar. A 3ª catástrofe de última hora. Mesmo assim, ela transferiu o dinheiro para ele. A cunhada de Amy foi a primeira a descobrir tudo e mostrou a ela um programa onde uma terapeuta confrontava 2 mulheres que afirmavam estar noivas de homens que tinham conhecido pela internet. Amy assistiu com horror crescente. Poucos dias depois, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu. Esta era a mesma rota que Duane havia planejado fazer mais cedo em Beijing. Enquanto a história do avião desaparecido enchia as ondas aéreas, Amy não podia deixar de se preocupar com ele, pensando que pudesse estar a bordo. Talvez ele tivesse conseguido pegar um voo mais tarde. Finalmente, ele a chamou, mas a ligação foi para o telefone fixo da casa dela, não para o celular que ela estava usando. Eles falaram por apenas alguns instantes
antes da ligação cair. Ela estava aliviada, mas também perturbada e curiosa. Algo estava diferente. O bombardeio diário de chamadas, e-mails e mensagens havia terminado. De repente, ela não ficava presa por horas todos os dias. Sozinha com seus pensamentos pela primeira vez em meses, tudo sobre o relacionamento deles parecia estranho e ela começou a se questionar: o quanto eu realmente conheço esse homem? Uma a uma, ela começou a analisar as fotos que Duane havia enviado para ela e fez uma busca nas imagens do Google, tentando rastrear de onde mais elas poderiam ter vindo. Finalmente, apareceu a página do LinkedIn de um homem com um nome que ela nunca tinha ouvido. Quem quer que Duane fosse, este não era ele. Ela pesquisou no Google o golpe do romance e começou a ler. Mesmo quando ela descobriu a verdade, parte dela tinha esperança de que seu caso fosse de alguma forma diferente e ela era uma sortuda. Mas o feitiço havia se quebrado. Era como acordar de um sono profundo, aqueles estranhos momentos em que o sonho se dissolve e o mundo real volta correndo de volta. Oh, meu Deus! Quanto custou tudo isso? Olhando para os números, a conta parecia irreal. Ela havia enviado a Duane mais de $300.000. Após investigar incansavelmente e cair na real, finalmente Amy aceitou que Duane, quem quer que fosse e onde quer que ele estivesse, nunca mostraria seu verdadeiro rosto. Nunca lhe daria a confissão que ela ansiava ouvir. Ela abandonou sua caçada. Ela inventou uma história sobre como estava sendo investigada por lavagem de dinheiro e a datilografou em um papel timbrado falso do governo. Na noite do Ano Novo de 2014, um ano após ele ter lhe enviado o primeiro buquê de flores, ela enviou por e-mail a ele, com uma nota dizendo para ele não entrar mais em contato com ela, pois ela estava terminando o relacionamento. Alguns minutos depois, ele mandou uma mensagem de volta e prometeu não ligar mais a ela. Eu sei que você é inocente, escreveu ele, e eu também sou. Essa é uma das mais de 60.000 denúncias, e histórias sobre golpe que acontecem o tempo todo nos Estados Unidos e no mundo todo. Mulheres carentes que se deixam iludir, se enganar e se deixam manipular e extorquir por homens que elas nunca viram. É realmente uma lavagem cerebral e eu quis enfatizar muito isso, a questão da lavagem cerebral, por dizer que é uma técnica usada por religiões. Eu achei isso bem forte ali também. Vocês percebem que a Amy, no fundo, ela sabia a verdade, mas ela não queria acreditar. Até o momento que aquele voo desapareceu, que eu acho que esse voo acabou sendo encontrado depois, esse voo acabou caindo, até ali ela pensou, nossa, será que ele não estava no voo? Talvez ele tenha pegado um voo depois do outro voo, Então é mais uma mulher que foi extorquida, enganada, que perdeu muito dinheiro e a maior culpa de Amy é que ela procurou ele, ela entrou em contato com ele. Eu contei essa história um pouco com as minhas palavras, mas se vocês quiserem ver a história na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde eu busquei essa história. Por que que eu decidi contar essa história? Porque nós estávamos falando no Instagram sobre golpes e eu recebi um e-mail sobre golpe que eu vou contar aqui, então provavelmente essa semana nós teremos um bombardeio de golpistas e vítimas aqui neste canal do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história foi contada nada mais, nada menos do que para alertar vocês, mulheres. A gente já viu aqui aquele vídeo onde vocês ficaram chocados, eu vou deixar o link aqui, onde ela se desfez de tudo para casar com um homem que ela conheceu na internet. E no 5º dia de casamento, ela já foi agredida por ele e hoje ela está no fundo do poço, sem carreira, trabalhando de diarista e sem saber para onde ela vai correr. Foi a partir daquele vídeo que eu decidi fazer alguns vídeos aqui para alertar todas as mulheres que estão o tempo todo aí caindo em golpes. Nós temos vítimas, é absurdo a quantidade de vítimas que nós temos desses chamados golpes do romance e golpes do amor virtual, mulheres que fazem de tudo para conseguir
um macho, como dizem vocês, né? Um macho. Algumas para se dar bem financeiramente também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo e deixem aqui os comentários de vocês. E se vocês quiserem me contar anonimamente algum golpe que vocês levaram, eu adoraria saber. Envie para algoparacontaraqui@gmail.com. Vou deixar também aqui fixado no primeiro comentário. E se você ainda não está fazendo parte do grupo onde eu vou lançar o Metamorfose Ultimate no dia 15 de fevereiro, clique aqui no primeiro comentário que eu vou deixar o acesso ao grupo de WhatsApp onde nós vamos fazer o lançamento. E não esquece de me seguir lá no Instagram fechado, que é só da comunidade Metamorfose, metamorfose.silvanarenica. Um beijo e até o próximo vídeo.